Fala galera, Marco Mateus na área, diretor e produtor cinematográfico, e nesse vídeo aqui vocês vão aprender como fazer a edição de som do longa de vocês sem gastar praticamente nada. Sabe essa história de que eu tenho que ter milhões para fazer meu longa? Essa grande bobagem vai ser destruída em cada vídeo que eu postar aqui nesse canal, tá bom? Então, eu vou mostrar através de um longa meu, do longa Wanderlust, que eu fiz ano passado. Aliás, que eu fiz entre 2017 e 2020, né? Concluí o filme esse ano. Eu vou mostrar através dele como vocês podem fazer a edição do filme de vocês, a edição de som sem gastar praticamente nada. Vou contar exatamente como que eu fiz. Então, sem mais enrolações, vamos lá, vou apresentar para vocês a ferramenta que vai mudar a vida de vocês, tá bom? Vamos lá? Que ferramenta é essa aqui? Isso aqui se chama Splice. O que ele é basicamente? Ele é uma assinatura em que você tem milhões e milhões e milhões de sons disponíveis para você usar no seu filme. Então você tem aqui a Bíblia de passos. Você tem passos na neve, passos na grama, passos no cimento, na rua, em solado de madeira. Enfim, você tem aqui um pack de cenas de briga. Você tem aqui um pack de body noises. Você tem aqui uma coletânea de water, com todo tipo de som de água. Chuva, cachoeira, coisa caindo na água, os splashes, né? Train. Você tem esse aqui, outro pack com train. O que é esse pack? Você tem todo tipo de som de trem. Desde som de metrô do interior, eu usei bastante isso no filme Wanderlust. Então, os sons que estão aqui mais apagadinhos são os que eu já baixei. Esses sons aqui são os que eu já... Os que tem disponível que eu ainda não baixei. Então, vamos dar play aqui em um deles, vai. Subway Away London. Vamos lá, vamos dar play para ver qual é que é. Certinho. Aí se eu quiser baixar, eu vou gastar um crédito, ok? Então vamos lá. Eu abro aqui. Eu posso abrir aqui. E pronto, o som está aqui no meu computador já, baixado, exatamente esse som que a gente acabou de conferir, certo? Então o programa tem diferentes planos com diferentes tipos de crédito. Não estou ganhando um centavo para fazer propaganda desse programa, ele é apenas uma solução. E quanto vocês acham que custa esse programa? Eu pago apenas R$ 75 por mês. R$ 75 por mês e eu tenho mais de 5 mil créditos para baixar, porque se você não baixar os seus créditos, eles vão se acumulando. Ou seja, é mais do que suficiente para fazer o seu filme. Você vai gastar para fazer o seu longa, você não vai gastar mais do que 500 sons diferentes, você já resolve. Entendeu? Então vamos lá. Então uma vez baixado o som, aí é muito simples. Eu simplesmente posso pegar o som e colocar no meu programa de edição favorito, no seu programa de edição. Pode ser o... como é que fala? Pode ser o Final Cut, pode ser o Premiere, pode ser o DaVinci, não importa. Cada pessoa tem o seu programa de edição favorito. Então o que acontece? Você escolhe o som que você quiser no Splice e tem absolutamente todo tipo de som. Todo tipo de som. Tem cena de briga, como eu falei, body noises. Então você vai pegar aqui fight scenes, então você tem corpo caindo na madeira.
Ó, soco na cara. Ó. Estão vendo? Todos esses sons eu baixei. São infinitos. São infinitos os sons. São infinitos. Você nunca mais vai precisar procurar na internet. E agora vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fechar um pouquinho aqui. Agora vamos falar um pouquinho de como funciona a edição de som. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse som aqui, ele não está na mixagem final. Isso aqui é como eu montei a edição do som do filme. O filme Wanderlust não tem um som captado em 7. Por que não tem um som captado em 7? Porque eu fiz o filme inteiro apenas com essa pequena câmera aqui. O filme inteiro, o longo inteiro eu fiz com essa câmera. E usei para captar as vozes um zoom com um lapelinha, ok? Eu não usei profissional de som no filme Wanderlust e eu consegui o som perfeito por duas razões. Primeiro, eu dublei 100% do filme. 100% do filme Wanderlust foi dublado, tá? Vamos lá. Por quê? Porque eu não usei profissional de captador no set. Por que você não usou profissional de som no set, ô seu retardado? Você deve estar pensando. Por quê? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um metrô. Como que eu consegui gravar nos metrôs da Europa sem ser pego? Por quê? Porque simplesmente eu usava um equipamento pequeno. Se eu uso o profissional de som, só de ter o boom aqui já chama atenção. Os populares já vêm encher o saco, segurança já vem encher o saco. Então o filme inteiro foi feito. Vamos dar uma palhinha aqui. Conhecer Berlim sempre foi um dos meus sonhos. Mas tinha alguma coisa errada. Sentia falta de Dublin, que vivemos lá. Sempre lembro dos meus amigos e dos bons momentos que passamos. E às vezes me pergunto, o que estaríamos fazendo se as coisas não tivessem mudado tanto? Talvez o maior problema de se achar felicidade no exterior é que onde quer que você esteja no mundo, você nunca mais se sentirá em casa, pois uma parte de você sempre estará em outro lugar. E para algumas pessoas, agora vai ser legal porque vai ter bastante design de som, ó. Certo. Vamos lá, agora que vocês viram essa cena inteira aqui, eu quero mostrar como que foi feito o design de som delas, tá? Como vocês sabem, ou como vocês não sabem ainda e vão saber agora, existem 4 camadas para se fazer o som de um longa. 4 camadas, tá? E é nisso que você vai prestar atenção quando for fazer o som do seu, ok? Primeira camada, ambiência. O que é a ambiência? A ambiência é o som de trânsito, de carro, de vento, é o som do ambiente. Então vamos pegar aqui, eu vou isolar a ambiência aqui dessa cena, tá? Isso aqui é a ambiência, ó. Som de cidade. Essa cena a gente rodou em Calcutá, beleza? Então, o que eu peguei? Eu fui até o Splice, que é meu programa
de seleção de samples que eu mostrei para vocês agora, meu programa favorito, e digitei City Mumbai, City Calcutá, City, enfim, Nova Delhi. E eu busquei uma cidade da Índia que tivesse um som, que tivesse pessoas, buzinas, etc. Pronto. Essa é a primeira camada, ambiência. Agora vamos botar um pouquinho mais para frente. Por exemplo, nessa cena aqui, qual que é a ambiência? Ventos. Por que ventos? Porque, ó o vento aqui. Certo? Então, a ambiência é esse arquivo aqui que eu estou clicando, beleza? Então, ok. Primeira camada é a ambiência. Tá claro para todo mundo o que é ambiência? Você vai sempre começar pela ambiência quando for fazer o seu som. A segunda camada são os VFX, são os sons do que está acontecendo na cena. Então vamos lá, vamos para a segunda camada agora. Vocês vão aprender agora o que é exatamente a segunda camada. A segunda camada são os sons. Vamos olhar isso aqui, por exemplo. O que a gente tem? O que a gente tem aqui? A gente não tem um avião? Então a gente pontua o som desse avião. Vamos isolar aqui. Entendeu? Então esse som que vocês estão ouvindo agora, esse aqui, ó, é desse avião aqui no fundo. Certo? Mas aí tem mais o som. Tem as passadas desse personagem, desse turista aqui, ó. Ó as passadas dele. É bem baixinho, viu, galera? É bem baixinho. É um som invisível praticamente, mas ele tá lá. Então isso você precisa entender que o som dos passos, eles são geralmente quase que invisíveis, mas eles existem. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas eu acho que vocês podem, no mínimo, olhar a onda sonora aqui, ó. Isso aqui são os passos, essa onda sonora, tá? Essa buzinada é VFX. Ó o VFX da bicicleta. Tá vendo a bicicleta andando? Eu vou isolar o VFX para ficar claro, ó. Certo? Cortou o take, cortou o som no seco, entendeu? Nada de fade. Ó a passada aqui, ó. Aí, beleza. Então, agora eu vou ligar o VFX mais a ambiência, tá? Vocês vão ver o VFX e a ambiência. Ó como já fica muito mais preenchida a cena. Ó. Esse som desse carro aqui é VFX, ó. Beleza. Ficou claro? Primeira camada vocês vão fazer ambiência, segunda camada os VFX. Vocês têm que lembrar que o VFX é sempre a colisão de uma coisa com a outra, ou seja, é sempre o sapato colidindo com o chão, ó. Então o que vocês têm que fazer? Tá vendo o pé dele aqui, ó? Ó o pé. Ó o pé do personagem. Presta atenção aqui no pé. Eu vou dar um zoom a mais aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Tá vendo o pezinho dele aqui? Olha só. No frame que ele encosta, eu coloco a colisão. Então esse é um processo de frame a frame, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, o calcanhar aqui. Pressionou o chão, entra o som de impacto, entendeu? Ó. Pressionou o chão, entra o som de impacto aqui selecionado, que é a passada dele, certinho? Então é assim que vocês vão fazer
o som do seu filme. Vocês não precisam pagar 150 mil reais para uma produtora fazer. Vocês podem pagar 75 reais e ficar 15 dias fazendo isso, tá bom? Esse vídeo que vocês acabaram de ver acabou de ensinar vocês a fazer um som de um longa. Gastando 75 reais. Vocês não precisam mais gastar 100 mil para fazer o som com estúdio, tá? Vocês podem fazer por 75 reais, assim como eu fiz no meu. Certo? Agora vamos lá. Terceira camada de som. A gente já tem a ambiência. A gente já tem o VFX. Qual que é a terceira camada de som? Voz. No caso do filme Wanderlust, foi 100% dublado, usando a técnica de dublagem perfeita. O que é a técnica de dublagem perfeita? É a dublagem que permite o lip sync perfeito, a perfeita sincronização entre boca e som. Vamos mostrar aqui a terceira camada. Que pariu. Vamos dar aqui um zoom de 200 para vocês verem aqui. Vocês repararam que eu gravei essa cena num metrô de Berlim, tá? Então, como eu fiz na guerrilha, eu não podia vir com um profissional de som, porque senão os seguranças iriam me pegar. Então eu tive que gravar a cena de maneira discreta, tá? Então vamos lá. Aqui. Puta que pariu. Olha aqui a voz dele. Vou isolar a voz dele. Puta que pariu. Puta que pariu. Perfeita sincronia labial, tá? Tamo fudido, né? Que horas são? Eu tô dando zoom aqui que é pra vocês conseguirem ver o lábio, tá? Porque a imagem mesmo é essa aqui. Mas eu tô dando zoom que é pra vocês conseguirem ver a imagem, tá? Que horas são? Ó, que horas são? Que horas são? Vai falar se alguém diria que isso é dublado. Que horas são? Lip sync perfeita. A gente vai arrumar um lugar pra passar essa noite, né? Porque aqui não vai rolar. De novo. A gente vai arrumar um lugar pra passar essa noite, né? Porque aqui não vai rolar. Então, certo. Então, esse é a terceira camada, que é o som perfeito. O som perfeito. Como que eu fiz esse som perfeito? Se eu fiz sem profissional de som e eu captei esse som em estúdio, em São Paulo, eu fiz com gasto zero também, tá? O som perfeito dos caras. Então, existe uma técnica para dublagem perfeita. Quem quer aprender essa técnica de dublagem perfeita, no meu treinamento para cinema de guerrilha, vocês vão ter uma aula ensinando a dublagem perfeita. Para quem quiser fazer filme sem gastar praticamente nada, eu tenho meu treinamento completo. Para você que não quer investir, não sente que é o momento de investir num curso agora, não se preocupe, continue acompanhando aqui o meu canal que você vai aprender muita coisa sem gastar nada, tá bom? Quarta camada. Qual que é a quarta camada? A quarta camada é música. A quarta camada é música. Então, vamos lá. Vamos isolar. A música é a alma do filme. Cara, se vocês soubessem o quanto que é importante uma música pro filme, vocês nunca mais negligenciariam a importância de uma música. Então, todas as nossas músicas feitas pelo Cello Zero, meu parceiro e amigo produtor, se liga nessa aqui, ó. Queríamos fazer estilo Radiohead.
Olha ela aqui. Vou botar todo o som. Mas dessa vez sozinho, pois todos os meus amigos já voltaram para casa. Certo. Cada um seguiu seu destino. Sinto saudades deles. Da minha família, das pessoas do Brasil. Ok. Agora, vamos lá. Vocês aprenderam nessa aula as 4 camadas. Nessa aula vocês aprenderam como vocês podem ter sons por apenas R$ 75,00, biblioteca de som infinitas através do Splice. Vocês aprenderam as 4 camadas de som para fazer o seu som no cinema indie. E agora vocês vão aprender mixagem, tá? Mixagem de som, o conceito da mixagem pro cinema de guerrilha, beleza? Então vamos lá. Vamos explicar o que é a mixagem de som, basicamente. O som, eu vou ver se eu consigo ilustrar de uma maneira mais prática aqui. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para isolar, Bom, vou pegar essa caixinha de suplemento aqui. Estão vendo essa caixinha de suplemento aqui? Essa caixinha de suplemento, ela tem um limite. Você tem pílulas aqui. Cada pílula é um som. O que acontece se você colocar um monte de pílula aqui dentro? Vai encher. E o que vai acontecer se encher? Não vai caber mais. O som é rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, você não pode colocar som infinitamente no seu filme. Por quê? Porque o som ele tem um limite. Do mesmo jeito que você não pode colocar milhões de coisas numa imagem, por quê? Porque ela tem um limite. Tem um limite dos pixels, né? Tem um limite do tamanho dela. O som, ele tem um limite. O som do seu filme, ele cabe dentro desse pote aqui. Ele cabe dentro desse pote aqui. Então, vamos entender. Cada onda sonora tem um tamanho diferente. Uma onda de frequência mais grave, ela ocupa mais espaço. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa ideia. Um som grave e alto, ele vai ocupar muito espaço da mix. O que vai acontecer? Ele não cabe na mix. Ele não cabe na mix. Concorda? Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que diminuir o som. O que é diminuir o som? Abaixar o volume dele. A partir do momento que você abaixa o volume dele, o que vai acontecer com ele? Abaixar o volume é como se você dobrasse ele, certo? Você está abaixando o volume dele, ele está ficando menor. Se ele está ficando menor, ele passa a caber dentro da nossa caixa, certo? A nossa caixa, entenda a mixagem de som como uma caixa com limites. Sons agudos, eles ocupam pouco espaço da mix, tá? Som agudo ocupa pouco espaço. Som grave ocupa muito espaço. Por isso que, numa banda, você pode ter no máximo um baixista. Porque se você tiver 2 baixistas, as frequências graves do baixo vão ocupar todo o espaço da mix. Ou seja, você não vai conseguir colocar a voz, você não vai conseguir colocar os outros elementos. Por isso que, eventualmente, é possível você colocar 2 guitarristas, mas você não vai conseguir colocar 2 baixistas. Porque 2 baixistas vão deixar a música muito preenchida. E qual que é o resultado prático de uma música muito preenchida? Vamos supor que você queira ser o sabichão e você falar o seguinte:
na minha banda vai ter 3 baixistas sim, foda-se. Eu quero 3 baixos. O que vai acontecer? Os baixos, eles vão, as frequências dos baixos vão ocupar tanto espaço da mix que vai meio que embolorar o som, vai ficar distorcido, ou seja, porque o som ele vai sair dessa caixa. E quando o som sai dessa caixa, o que acontece quando um som ocupa um espaço maior do que a mix aguenta? O som distorce. O que acontece quando o som distorce? É aquele som que fica... aquela distorção. Então não adianta você querer entender mais de física do que a própria física e querer colocar frequência em excesso, frequência baixa em excesso. O que isso tem a ver com a mixagem de som do filme? Tem absolutamente tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque a mixagem de som, ela rege esses princípios que regem a mixagem de uma música. Então o que acontece? Se você tem a cena de um trem e esse trem tem uma frequência muito grave, você não vai conseguir colocar muitos sons que compitam com o som desse trem. Por quê? Porque o trem ele já tem uma frequência grave, ele já ocupa muito espaço da mix. Ele já ocupa muito espaço da mix. Então, o que você tem que fazer? Você tem que abaixar o volume, porque assim a onda diminui. Com a onda diminuindo, lembra que eu falei da caixinha, você consegue encaixar o som. Se você aumentar o volume, ele fica grande e ele não cabe na caixa. Tá ficando claro aí pra vocês como é que é o conceito da edição? Então, beleza. Ah, mas se eu ficar abaixando o volume, o meu filme vai ficar com o volume baixo, mas eu quero que meu filme soe cinema, que tem aquele som batendo forte, aquele punch, aquela explosão que estoura os seus tímpanos. Como que o cinema consegue fazer isso? Como que o cinema consegue fazer isso? Agora vem o grande hack da mixagem de som, que se chama compressão e masterização. Então vamos falar de compressão. O que é compressão? Tá vendo esse som gigante aqui, alto? Você não quer, você precisa colocar ele pro som. O problema é que ele é uma explosão. E se você diminui o volume da explosão, na hora que você vai assistir o filme, fica aquela explosãozinha. E você não quer isso, você quer aquela explosão que dê um terremoto na sua casa. Como que você vai conseguir fazer isso? Se você aumentar o volume dela, ela não cabe na mix e distorce. Você vai usar um aparelho ou um plugin que se chama compressor. O que esse compressor vai fazer? Tá vendo esse papel aqui? O compressor ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai espremer a onda, ele vai apertar a onda, até se transformar numa bolotinha que caiba inteira dentro da sua mix. Pronto. Agora você tem um som alto e que coube dentro da sua mix. Então, qual que é o segredo para você ter mais volume? Qual que é o segredo para aqueles filmes de terror que tem aquele som repentino, que você dá o jump scare, que vem aquele som assim, BUM! Do nada e você toma aquele susto. Como que eles fazem isso? O segredo é absolutamente muito simples. Absolutamente muito simples. Eles comprimem o som ao máximo, de forma que caiba o som dentro da mix. E esse som, ele chega de uma vez, então ele chega como uma pancada na sua cara. Como você pode estimular o ouvido para que essa pancada fique ainda mais forte? Por meio da dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica é a relação entre volumes altos e volumes baixos. E de frequências agudas com frequências graves. Esse truque é manjadíssimo entre produtores de música eletrônica, que faz aquela subida. Começa a subir. Na hora que sobe, o que acontece com o seu ouvido? O seu ouvido, ele começa a se acostumar com o som agudo. Na hora que o som agudo tá subindo na sua cabeça,
o que acontece com os produtores de música eletrônica? Eles acostumam o teu cérebro para a frequência aguda. Então, é como se você procurasse essa frequência aguda. O que vem? Aí eles vêm com um punch de grave, que aí você tem aquela sensação de explosão típica da música eletrônica, típica do jump scare, dos filmes de suspense. Então, se você subir a frequência no agudo e você vem com um som com alto punch de grave, você toma susto. Então é assim que você manipula o susto nas pessoas. Tá certo? Então, isso aí é uma pequena introdução sobre a mixagem de som do filme. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa hoje, dê like no meu canal. Olha só, meu canal quase não tem like, quase não tem seguidor. Os views são... não tem mais que meia dúzia de views. Então, se você está vendo aqui, se sinta privilegiado porque você está vendo uma informação que poucas pessoas estão vendo. Então faz o seguinte, dê like, compartilha e comenta aqui o que você achou desse vídeo. E para aqueles que querem aprender a fazer filmes sem gastar absolutamente nada, tem um link do meu treinamento completo aqui na descrição e tem uma aula gratuita de 80 minutos para vocês assistirem. É só clicar no link aqui na descrição. Valeu, muito obrigado, falou, tchau!